As crianças, em geral, não fazem parte do grupo de risco para formas graves da Covid-19, mas mesmo assim, elas viram o cotidiano delas ser alterado completamente pela pandemia. As escolas pararam, elas perderam oportunidades de interação com outras crianças, algumas delas viram os pais ficarem doentes ou perderem o emprego, ou perderam algum familiar, algum conhecido para a Covid. E a gente decidiu fazer essa pesquisa para entender um pouco como que as crianças vêm pensando a Covid-19, o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da doença, os vírus de uma maneira geral e a pandemia. A gente parte do pressuposto de que é importante ouvir as crianças quando a gente toma decisões sobre a vida delas. Então, que a gente tem que levar em consideração os sentimentos, as preocupações, a percepção de risco que as crianças têm. E essa foi a principal motivação que a gente teve para fazer essa pesquisa. Nosso estudo teve uma abordagem qualitativa, a gente fez entrevistas semi-estruturadas com 20 crianças do município do Rio de Janeiro, na faixa etária entre 8 e 10 anos. Foram 10 meninas e 10 meninos, de classes econômicas diferentes, de bairros diferentes do Rio de Janeiro, e tomando só cuidado para não incluir crianças filhas de médicos ou cientistas, porque eram as profissões que estavam atuando ali na linha de frente da Covid. A gente não queria que tivesse algum tipo de interferência, elas terem um pouco mais de informação, talvez por conta dos responsáveis. Esse estudo foi feito entre julho e agosto de 2020. Então, na época, as crianças não estavam frequentando a escola, não estavam indo para casa de familiares, de amigos. E aí a gente pediu para as crianças desenharem como seria o seu dia a dia durante a pandemia de Covid-19. Então, a gente começou a análise dos desenhos, porque a gente pediu para elas explicarem o que elas tinham desenhado, né, o que elas queriam dizer com os desenhos. E a partir disso, dos próprios objetivos do estudo, do que a gente observou, a gente definiu 4 eixos principais que apareceram nos desenhos, que foram rotina, sentimentos evocados, né, da Covid, representação dos vírus e novos hábitos. Alguns desenhos foram incluídos em mais de um eixo. Durante essa entrevista, a gente mostrava esse desenho para elas e pedia para elas irem explicando. A partir dessas explicações, a gente viu que a maioria delas, como a gente pediu para elas desenharem a rotina delas durante a pandemia, muitas seguiram esse pedido à risca e começaram a desenhar o seu dia a dia, botando até em quadradinho, desde a hora que elas acordavam até a hora de dormir. E algumas delas foram para outros lados, representando um pouco do coronavírus, da questão do uso de máscara, por exemplo. A gente teve 15 crianças ilustrando suas rotinas diárias no papel e muitas delas acabaram falando também de aspectos que mudaram na sua rotina durante a pandemia. Uma coisa que apareceu muito foi o brincar, das crianças brincando em casa, ou com seus irmãos, ou sozinhas. O uso de telas, né, dos jogos, dos videogames, do celular, que até elas mesmas falaram que isso aumentou muito, porque não tinham muita coisa para fazer em casa. E também a questão das aulas remotas. As crianças se desenharam estudando em casa, na mesa. E entre os sentimentos durante a pandemia, a gente tem angústia, tristeza, preocupação com as pessoas que negavam a letalidade do vírus. Isso tudo também veio muito à tona conforme elas explicavam o desenho delas. Essa questão do combate ao coronavírus, que vem também desse medo da doença, e aí a gente chegou a ter um desenho que já foi mais para um lado lúdico, onde a criança representou um bruxo que estaria congelando o vírus, esse desejo das crianças de se livrar logo disso e voltar à rotina. E a gente também tem os novos hábitos que vieram junto com a pandemia, essa questão do uso da máscara, da higiene das mãos, a higiene dos objetos pessoais, que começaram a fazer parte do nosso dia a dia e também das crianças. Então, a gente tem desenhos mostrando, por exemplo, as crianças da comunidade soltando pipa e todo mundo de máscara. Quando a gente tenta trazer os desenhos das crianças para elas comentarem sobre essa emergência sanitária, elas acabam refletindo as vivências importantes no seu cotidiano, as experiências, as interações vividas em vários contextos. E a gente teve uma riqueza muito grande de observação ali do que cada criança desenhou de acordo com sua realidade, com seu contexto. O que a gente viu aqui é que elas se demonstram preocupadas, com cautela com a pandemia e conscientes da importância do distanciamento social, do uso de máscaras, da higiene pessoal, da vacina, não só das mudanças que ocorreram nas suas rotinas, como também no mundo todo. Então, é o caso dos desenhos que mostram a vizinhança, o planeta Terra, mostrando que elas estão ligadas tanto nos próprios sentimentos como no da sociedade, nas dores coletivas.